senti tudo. Eu era tudo. E nada ao mesmo tempo. Difícil explicar isso. Você que não sabe onde você está no Ainda Dá Tempo. Ainda dá tempo de quê? De pegar uma cachoeirinha. Eu vou te falar como é que foi a ayahuasca. Meu povo, estamos gravando aqui na cachoeira, né? Como vocês estão vendo. Então tá esse barulhinho aí de cachu no fundo, mas é gostoso. É mais pra vocês sentir o ambiente. Demorou? Então, como vocês pediram, a gente vai contar a nossa experiência com a ayahuasca, com o ritual, né? Que a gente foi semana passada? Que a gente foi semana passada e que a gente até fez um vídeo mostrando aí pra vocês. Quem não assistiu, assiste aqui em cima. A gente vai deixar aqui em cima no card. E bora contar a nossa experiência. O que a gente ficou em dúvida não, mas assim, sem saber se a gente falava da nossa experiência bem detalhada, bem particular, é porque cada um vive uma parada nisso. Então assim, não quer dizer que o que eu passei ou que ela passou vai acontecer com você. É bem provável que não. Porque assim, é muito particular. É muito assim do que você precisa ver, o que você precisa sentir, vai ser totalmente particular, entendeu? Comigo foi de um jeito, com ela foi de outro, com a nossa amiga Fernanda que estava no vídeo também foi de outro jeito, com outras pessoas que a gente conversou lá também, assim, totalmente diferente. Não tem nada igual, ninguém passa algo igual. Então, nesse ritual de ayahuasca, né, a gente não tomou só a ayahuasca, como a gente já falou também em outro vídeo. A gente consagrou o rapé e a sananga. Então a gente vai falar também a nossa experiência com os dois, além da ayahuasca. Então beleza, chegamos lá no ritual, os indígenas lá já estavam fazendo uma batucada lá e tudo. A gente sentou em roda, sentou em círculo, eles pegaram os instrumentos, deram uma explicada o que era a medicina deles, que é a ayahuasca, a sananga e os outros aí, a medicina da floresta que eles usam lá. Começamos com o rapé. Então, cada um ia em fila para tomar o rapé. A Júlia estava do meu lado, eu tomei primeiro. E eu tava bem de boa, assim, antes de tomar, né? Eu tava assim, vamos ver como é que vai ser. Tava de boa, não tava tenso, não tava ansioso, tava tranquilão. Aí fui lá minha vez no rapé. A hora que eu tomei o rapé, que eles pegam um canudão e sopra no seu nariz, aí eu cheguei no lugar, porque assim, te dá uma parada que é muito forte, assim. É desconfortável, sabe? Deu no nariz, tal, eu já comecei a lacrimejar, tal, lhe deu em outro, eu já fiquei meio atordoado, assim, e fui sentar lá no meu cantinho. Aí depois Júlia foi tomar, que ela tava do meu lado. Gente, é importante falar que a medicina do rapé, tá? Ele explicou ali mais ou menos. Mas a medicina do rapé, eles utilizam antes do ayahuasca, exatamente porque o rapé é para limpar o seu corpo. Então, tudo que tem para sair de ruim de você, ou que precisa purificar, de limpeza, o rapé ele tira. Então, por isso que normalmente a gente leva um baldinho para vomitar, ou tem pessoas também que têm diarreia, porque é uma limpeza. Então não é todo mundo que vomita e não é todo mundo que tem diarreia, mas se o seu corpo pedir, é para você deixar para poder limpar e purificar. Então no meu caso, né, na hora que eu fui lá receber, né, consagrar o rapé, na hora que ele soprou em um nariz, eu já tonteei, o meu olho começou a arder, acho que entrou um pouco do pó no meu olho, aí eu já tonteei todinha. Aí ele soprou no outro nariz. E aí eu já quase não chego no lugar que eu tava sentada. Que aí o meu corpo já começou a rodar assim. Eu já comecei a sentir muito calor. Tanto na primeira vez que eu consagrei rapé, quanto nessa última agora, eu senti o meu corpo muito quente, muito calor. O corpo parecendo que tava no calor de 40 graus. E é um fogo interno, mexe com o nosso fogo interno. Então, o rapé, ele trabalha a nossa energia masculina. Por isso que esse calor é intenso. Porque o seu corpo vai estar trabalhando com essa energia. Aí, na hora que o rapé bateu, eu já comecei a vomitar. Essas sensações todas são físicas, né? Eu acho que essas sensações acontecem com todo mundo. Também senti muito calor, senti formigamento no corpo inteiro. Não são sensações
psicológicas nem sensitivas, né? Totalmente física. Eu, no caso, eu não vomitei, mas eu fiquei cuspindo pra caramba, assim, com um gosto ruim na garganta e tal, aí a sensação, toda hora eu cuspia, certo? Desconfortável. Mas não chegou a vomitar, né? Não cheguei a vomitar. Mas igual uma menina lá falou, eu achei legal o resumo dela. O rapé te traz a presença, assim. Você chega no lugar, você se você não tava ali, igual eu tava meio assim, meio lá, meio cá, meio tranquilão, na hora ele te dá um baque assim, você fala, porra, começou o ritual, entendeu? Deu o play na hora. E aí eu comecei a vomitar, vomitei até as tripas, até onde não tinha nada mais. E aí é muito bom vomitar, porque quando você vomita, você limpa. Então todo aquele enjoo que você tava na hora que você consagra o rapé, ele sai porque você tá limpando o seu corpo. Então aí, pelo menos na minha experiência, já começou a limpeza aí na hora que eu vomitei. Tomamos o rapé, começou a música. Não tá muito perto, né? Muita música. Eram uns 10 indígenas, mais ou menos. Eram uns 10. Aí tinha uns 2 violões ou 3. Muito tambor, maracá. Após acabar a música, eles abriram para tomar a ayahuasca. Então eles falam assim, quem for tomar a primeira vez avisa. No rapé também, só que eu não avisei porque eu fui burro, então acho que eu fiz meio cagado lá, tinha que fechar o olho para não arder, aí na ayahuasca eu falei, é a primeira vez que eu tô tomando. Aí ele deu um shotzinho a menos lá na ayahuasca, tomei a ayahuasca e tal, tem um gostinho meio amargo assim, tudo meio de boa. Então puxa a cadeira e bora, que aí tem história. A minha experiência com a ayahuasca foi uma experiência muito forte. Tanto a primeira vez que eu tomei quanto a segunda foram experiências extraordinárias. Que eu acho até sacanagem de tentar colocar isso em palavras aqui pra vocês. Porque o que eu senti não tem como explicar. Mas de uma forma bem grosseira eu vou tentar explicar para as mentes racionais, né, de nós seres humanos, tentarmos entender o que eu passei. Começou então, depois do rapé, a primeira dose aí de ayahuasca. Eu fui lá, tomei, é um gosto bem forte, é um gosto amargo, para mim pelo menos. E normalmente eles falam que começa a bater, né, a ayahuasca no seu corpo depois de 40 minutos que você toma, então não é imediato. E aí eu tomei. E aí eu sentei no lugar que eu tava e fiquei esperando. Isso passou 40 minutos, passou mais de 1 hora e nada. Nem eu e nem a minha amiga Fernanda, que vocês conhecerem no outro vídeo, a gente ficou conversando assim depois de um tempo. A gente falou, nossa, eu acho que essa dose estava muito fraca, porque não bateu, não tá funcionando, a gente tá normal. Aí isso passou a hora, gente, já tava quase no final da cerimônia. Eu dormi. Eu dei um cochilinho e acordei. Eu fui no banheiro. E fui no banheiro, fiz xixi e tal, e voltei. Na hora que eu voltei, eu deitei e fechei o olho. Só que aí eu comecei a ver, de olhos fechados, eu comecei a ver formas geométricas e muitas cores de olhos fechados. Aí eu já sabia que já tinha batido a ayahuasca no meu corpo. Começou então com essas formas geométricas e algumas cores. Depois eu comecei a ter uma sensação de... Era como se o meu corpo físico tivesse se desfazendo. Era como se eu sentisse muito só a minha energia. Como se o meu corpo físico, né, o corpo humano mesmo, esse físico aqui, não existisse. Então eu comecei a sentir muito mais o meu espírito e esse campo energético do que o meu físico. E automaticamente começou a vir muitos animais na minha mente, diversos animais, lagarto, insetos também, veio muito, aquele louva-a-Deus lá, começou a vir muitos insetos e vários animais na minha cabeça. E a sensação era como se eu tivesse difundido com esses animais, esses insetos. É como se eu fosse aqueles animais. Eu era o universo inteiro. Eu sentia todas as pessoas, as coisas, os animais, todas as plantas, todos os seres. Eu era um com o todo. Eu senti Deus dentro de mim. Eu senti que eu era Deus. Eu senti tudo. Eu era tudo. E nada ao mesmo tempo.
difícil explicar isso. Na hora que a gente vai começar a pensar, como que a gente reduz tudo, todas as coisas, em um corpo físico? Gente, é muita energia. E começou a acontecer é que o meu corpo físico não estava aguentando receber tanta energia, tanta coisa, tanta energia de tudo. E aí eu senti o meu corpo tremendo assim o tempo todo. Eu meio que perdi o controle do meu físico. Antes dessa energia ficar mais forte, eu acessei outras vidas que eu tive. Eu lembro de o Matheus estar deitado, né, assim, e eu pegar a mão dele, né, e a gente ficar com a mão junto, assim. E eu lembro da gente mexer a mão, assim, com a batida da música, sabe? Nossos dedos mexiam involuntariamente por causa da vibração da música, né, dos índios. A música que os índios estavam fazendo. Eu lembro de acessar uma outra vida com o Matheus. Eu já tinha acessado em meditação uma outra vez. Gente, meditação canábica. Em meditação canábica. É importante falar que eu já tenho uma sensibilidade, tá, pessoal? Então eu sou já uma pessoa sensível. Eu já tenho uma sensibilidade energética e espiritual. Então não quer dizer que essa experiência minha é o certo ou é o errado. É só o que eu senti por causa da minha abertura, por causa da minha sensibilidade. Eu lembro que eu tava deitada e eu sentei. E aí começou a fazer um barulho com a minha garganta, tudo isso de forma involuntária. Eu comecei a fazer um barulho assim. E esse barulho, ele seguia, ele acompanhava a música que os índios estavam fazendo. E era como se essas cordas vocais acompanhassem os índios. E aí na hora que eu vi, eu já estava cantando, eu já estava... Na hora que eu estava fazendo esse barulho, né, eu estava cantando, fazendo esse movimento, eu me vi em outra pessoa. Era como se eu tivesse me conectado com uma outra vida quando eu cantava. Era eu, só que não eu... Como é que eu explico isso, meu Deus? Era eu, mas sem esse corpo físico, sem ser a Júlia. Eu era outra pessoa que eu já fui em outra vida. Lembro de me conectar também com outra vida que eu era pianista profissional. E eu tocava muito bem, só que eu lembro de ser muito antigamente, era muitos anos atrás. E eu tinha mais ou menos esse físico. Só que eu era um pouco mais velha do que eu sou hoje, nessa vida. A minha mente, ela ficava indo para aqui, para essa vida, para momentos dessa vida de eu tocando teclado e momentos de uma outra vida que eu estava tocando piano. Eu lembro de um momento que uma voz dentro de mim falou: você já sabe, tudo já está dentro de você, é só uma memória. Comecei a me conectar com todas as pessoas que eu já fui em outras vidas. Era como se eu conseguisse acessar a todas as minhas virtudes, a todos os meus dons, tudo que eu já tivesse trabalhado em outras vidas e eu estivesse relembrando através de sensações, imagens. Também senti grande conexão de novo com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai. Eu vi a história deles, sabe? É como se eu estivesse repassando a história deles, da infância das pessoas da minha família, como se estivesse conectando com a criança interior deles, sabe? Como se estivesse fazendo eu ver que na verdade as pessoas são crianças feridas e que na verdade tudo que os meus pais me dão hoje é o que eles receberam, é o que eles passaram. E aí me veio uma sensação muito de compaixão da história deles. E você tá nadando aí? Não, vai me molhar nós todos aqui agora. Eu lembro de sentir a ayahuasca ficar mais forte no meu corpo. Era como se a dose estivesse aumentando dentro de mim, estivesse fazendo mais efeito. Foi então que eu comecei a perder o controle de mim mesmo. E isso também aconteceu da última vez que eu tomei. Da última não, né? Da primeira vez que eu tomei, eu senti eu perdendo o controle de mim mesma. Isso só acontece porque a gente tenta ter o controle. É muito louco porque a nossa mente racional, ela tenta entender o que está acontecendo, entender o que você está sentindo. É aí que entra o problema. Porque quando você tenta entender, você entra num ciclo que se chama peia. A peia, ela é chamada
quando você entra num ciclo vicioso mental. E aí você não entende o processo e você vai repetindo esse processo infinitas vezes. E então na hora que eu comecei a tentar controlar as coisas, controlar o que eu estava sentindo, controlar todas as memórias, tudo que eu estava vendo ali naquele momento, eu comecei a perder o controle de mim mesma. Aí eu comecei a entrar, parecia... se eu tentar explicar isso em palavras, parecia um jogo animado, como se eu estivesse dentro de um jogo. Eu estava dentro de um jogo mental, sabe? E aí parecia aqueles joguinho que tinha antigamente, que a gente... cheio de símbolos, cheio de cores, cheio de bichinhos andando, só que era uma coisa muito rápida. E a cada música ficava pior, a cada música eu escutava umas vozes meio estranhas, tipo falando, tipo rindo de mim, sabe? Já tava chegando no final da cerimônia, e aí os índios pediram para que a gente levantasse e a gente desse a mão em círculo e a gente repetisse o que eles estavam falando. Aí eu lembro de eu levantar, dar a mão pro Matheus, que estava do meu lado, e dar a mão pra uma mulher que estava do meu lado. E eles começaram a falar algumas palavras, a gente tinha que repetir, só que eu lembro de perder o controle, então eu ficava tremendo, meus braços, todo o meu corpo ficava tremendo, e eu lembro que o braço da mulher e do Matheus que eu estava segurando ficava tremendo, porque eu estava tremendo muito. Aí eu não consegui ficar em pé, eu estava sentindo tanto as coisas, estava sentindo tudo, que eu meio que fui puxada pro chão. Então eu fui meio que sugada, aí eu caí no chão, eu tive que deitar, porque eu não aguentei a pressão. Aí eu lembro de sair assim da roda, e o Matheus até me conta que depois que eu saí da roda, ficou mais leve, sabe, a energia, que quando eu tava lá, tava meio pesado, né? Você não falou isso? E aí depois eu lembro de cair no chão, fiquei deitada e entrei dentro da minha mente e era um círculo e era um jogo dentro de mim. Ah, gente, foi uma loucura essa hora. Aí eu precisava de ajuda, sabe? Aí a mulher que dei a mão lá na roda, ela viu que eu tava muito mal. Ela era até americana. Eu só sei que ela sentou do meu lado, pegou minha mão e não falou uma palavra, mas ela ficou ali, sabe, mandando força, tentando me ajudar, acho que em pensamento, sabe? E com boas energias. E ela ficava me olhando, assim, tentando me ajudar, sabe? E eu olhava, assim, pra ela meio desesperada, tipo, eu só quero voltar pra minha vida, eu quero sentir meu corpo, e eu lembro de não sentir o meu físico. Eu só tava no espiritual, eu tava sentindo muito, 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 e eu queria parar de sentir. É aí que é o erro, gente. Eu não queria mais sentir aquilo, eu perdi o controle total de mim, eu só queria ter controle das coisas, sabe? Enquanto eu quis controlar, eu não consegui sair. Eu não consegui sair dessa dor, desse sofrimento que eu criei dentro de mim. Antes disso, né, eles pingaram a sananga, né, que é o colíriozinho, que é uma medicina também da floresta, que eles falam que é para afastar os maus espíritos. Então eles pingam no meio da cerimônia de ayahuasca, os índios chegam e pingam no seu olho a sananga, e a sananga ela arde muito o olho, só que ela te faz sentir algumas coisas. Eu lembro que potencializou o que eu estava sentindo na ayahuasca. Aí eu peguei a mão do Matheus e falei, me ajuda, eu não estou conseguindo voltar. Você lembra disso? Eu peguei a mão do Matheus e falei, por favor, me ajuda, eu quero voltar, eu não tô conseguindo voltar. Aí foi na hora que o Matheus chegou perto de mim e falou, calma, respira, solta, né, relaxa. Só que eu não tava conseguindo, porque eu tava com tanta coisa mental, eu tava sentindo tanta coisa que eu tava ficando doida. Já tava ficando doida. Aí a Fernanda chegou até a mim e também ficou segurando a minha outra mão, o Matheus em uma mão e a Fernanda em outra. E eu lembro que a Fernanda ainda estava no processo dela e ela estava ali me ajudando também, falando, respira, calma. Isso é só agora, tipo, aproveita, isso vai passar, daqui a pouco isso vai passar, você não vai estar sentindo mais isso. Então aproveita o processo, aproveita as sensações. Depois que ela falou isso, eu fui me sentindo um pouco melhor, mas ainda estava com esse processo, ainda estava tentando controlar. Consegui me conectar com outras vidas que eu tive com a Fernanda, né, que é essa minha amiga. E há algumas semanas atrás, eu lembro de falar com a Fernanda assim, Fernanda, eu não sei porquê, mas quando eu te vejo, eu sinto como se você fosse uma irmã pra mim. E a gente não se conhece tem muito tempo, vai fazer 1 ano que a gente se conhece. E no ritual, eu descobri uma outra vida que nós somos irmãs.
E eu falei pra ela, eu lembro da gente parar e se abraçar, sabe? Isso foi antes de eu entrar nessa doideira mental aí. Na hora que eu fui entregando e falando, tá tudo bem e tal, vou sentir tudo que tem pra sentir, eu fui ficando melhor. A gente ficou nós duas deitadas, de mãos dadas. E eu lembro de estar conectada muito com a Fernanda, sabe? Conectei a todos os momentos que nós estivemos juntas. E a vida que eu conectei com a Fernanda foi uma vida muito tempo atrás. Era uma carroça, a gente estava tipo numa carroceria, assim, sabe? Nem existia carro. Se ela tivesse sido tirada de mim, arrancada de mim, essa foi a forma que eu me senti. Não sei se ela foi embora por algum motivo ou se alguém tirou ela de mim realmente, mas eu lembro de olhar para ela e falar, a gente ainda vai se reencontrar. Associei que, na verdade, eu vim para Garopaba, eu vim para Imbituba, né, aqui pro sul, pra gente se reencontrar. E na hora que eu percebi que a gente tinha se reencontrado, eu fiquei numa paz, gente, que vocês não têm noção. Então, na verdade, eu e a Fernanda, a gente tem uma conexão muito maior do que eu imaginava. Comecei a sentir uma gratidão, então toda aquela loucura que eu tava começou a ir embora. E enquanto eu estava conectada com a Fernanda, eu comecei a sentir uma paz, sentir uma leveza, comecei a conectar com o melhor que havia em mim. Eu comecei a sentir uma gratidão imensa por estar ali naquele momento. E eu realmente senti Deus, gente, eu senti Deus, eu senti o universo, eu senti todas as coisas, eu senti o amor divino, o que é ser amor. Eu senti o que é ser leveza, o que é ser paz. E que tudo aquilo já estava dentro de mim. Tudo que eu precisava já estava dentro de mim. Só que é difícil a gente perceber isso no dia a dia, né? Quando a gente está no caos, quando a gente está na dificuldade. Eu lembro de deitar assim, me ancorar, colocar minha mão assim no chão, sabe? Se eu estivesse num jardim, sabe? Se eu estivesse num quintal cheio de grama, assim, no meio do mato. E eu senti uma presença muito boa. Como se fosse presença de Deus mesmo, mas não era uma pessoa, não era um ser, era uma presença. Só que não era ninguém, sabe? É o que é. Como é que eu explico? É o que é uma presença que existe. E essa voz me falava, o processo já está acabando, já está acabando. Viva o que você tem para viver na maior intensidade que você conseguir. Viva o presente, viva o hoje, da melhor forma possível. E aí só eu escutava o eco assim, viva, 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 viva. E aí depois o Matheus e a Fernanda me contaram que o meu semblante começou a mudar, né? Que eu comecei a sair daquela, meu Deus, eu vou morrer, de uma serenidade, vamos dizer assim. Senti o melhor que há em mim e o pior que há dentro de mim. Eu senti a minha luz, eu senti a minha sombra, eu senti tudo. E nada ao mesmo tempo. Então essa foi um pouco da minha experiência. O que eu tive de sensação? Tô meio estranho, demorou mesmo pra bater, tava de boa, assim, nada, não tava viajando nem nada, sossegadão, deitado, curtindo a música. Só que a música vai te levando, assim, pra uns lugares, os tamborzão é da hora. Eu comecei a ter muita imagem de música assim, a gente tocando, a gente fazendo show. Até tive a visão da gente fazendo num outro formato, sem ser nesse formato que a gente faz, de um jeito diferente. Senti meio que eu tava no espaço, assim, meio no espaço sideral mesmo, assim, no meio de estrela. Que a sensação era só coisa boa, não me via nada ruim na cabeça. E não me via coisa específica boa, tipo, sei lá, cachoeira, natureza. Não, me via coisa boa, a sensação de coisas boas, só isso. E quando começava a vir alguma coisa ruim, depois via um monte de coisa boa, é difícil explicar pra caralho, né? Vi um monte de coisa boa, é isso pra resumir. Uma coisa boa. Cabeça aqui pesada, mas muito pesada. E vi tipo um inseto numa folha, mas como se fosse de uma forma assim mais microscópica, sabe? Com um zoom muito violento e tava cada vez mais chegando perto, e aqui ia ficando mais pesado. Aí eu meio que desliguei e saí fora e falei assim, não quer entrar nesse trem não, assim, me deu, não medo, mas como tava pesado, aí eu consegui meio que sair dessa onda, entendeu? E teve a outra hora que eu senti um espiral, assim,
olho tava de olho fechado, a música rolando. Um espiral, como se eu estivesse entrando num espiral. Eu sempre sinto isso, assim, quando eu tô muito concentradão, assim, quando eu tô ou meditando, ou então quando eu, né, da paz. Também sinto isso, assim, sempre tô num espiral, como se estivesse meio num buraco negro. Nunca tive num buraco negro, mas é como se fosse isso. Abriram para tomar outra dose, né, depois de um tempo. Eu não quis tomar porque eu fiquei meio arregão. Falei, pô, eu vou tomar esse trem, vai ser pesado, não vou tomar outra não. Aí fiquei lá de boa. Aí eu já fiquei bem mais suave, assim. Mas a música me fez levar, assim, para esses lugares, assim, de relaxamento, de espaço, de ter insight com a música. Foi isso, a ayahuasca foi esse rolê. E outra parada que eu sinto que eu não me entreguei muito pra parada, sabe? E meio cabreira ainda, meio, não sei se é medo, mas fico meio pé atrás. Então eu não consigo me entregar 100%, entendeu? Então por isso até na hora que eu tava lá na onda lá, eu falei, opa, pera aí, daqui pra frente eu não vou mais não. E na sananga, a hora que pingou lá no oi lá a parada, arde pra cacete. Mas arde assim, né? Você não vai morrer também não. Arde bem, mas não senti nada também não. Eu acho que o ritual pra mim já tinha acabado. Eu já tava assim, pensando em ir pra casa. Sabe? Que foi de 9 da noite até 6 da manhã, né? Aí a gente querendo ter controle das coisas e a borboleta ficou presa na teia de aranha, ó. Então o vídeo é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, beleza? Então um beijo. Beijo, até o próximo Até o próximo. vídeo.